Por vista eu não andarei, Deus, por fé, Senhor, eu andarei. Por tua palavra tu me guias na escuridão, confio em ti. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça sempre bastará, Deus, és o poder a me guiar. Um dia mal me susterás, Pai, a quem, meu Deus, eu irei temer. A ti, meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descanso encontrará, pois eu sou teu e tu és meu. Boa noite, amados, graça e paz. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade e eu espero em Deus que vocês continuem bem, que estejam em segurança, continuem protegidos pelo Senhor, consolados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Então é mais uma oportunidade que nós temos de trazer uma mensagem para todos, para vocês. E eu queria então começar a minha mensagem falando a respeito da Bíblia. Para os leitores da Bíblia Sagrada, todos nós sabemos, e os que estão acostumados a ler a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eles sabem que a nação de Israel foi constituída pelo próprio Deus. Não que fosse uma nação toda especial e fosse a única que seria como o povo de Deus. E o que a gente percebe claramente é que, mesmo apesar da maldade do coração humano, Deus quis mostrar a sua graça a toda a humanidade. Então, ele queria constituir um povo para o seu nome, pelo menos por 3 razões. A primeira seria que ele queria um povo a quem ele pudesse confiar as sagradas escrituras, que revelaria a respeito dele mesmo, a respeito do seu amor, a respeito das suas ações, a respeito da sua soberania. A segunda razão, o segundo aspecto, é que ele queria que esse povo que fosse povo escolhido por ele, fosse testemunha a todas as nações. E a terceira razão, que para mim é a principal de todas elas, é que um povo em que, mediante o qual pudesse vir o Messias, o Salvador do mundo. Então, pelo menos por essas 3 razões, Deus constituiu a nação Israel. Quando a gente olha no Antigo Testamento, são vários os momentos em que Deus, ao tratar com a nação de Israel, o considera como seu povo, como um povo de propriedade dele, escolhida por ele. Ele refere-se então à nação de Israel como o seu povo. Um povo onde o nome de Deus era reverenciado. É inegável isso. É um povo que
foi conhecido por outras nações como um povo pertencente a Deus. Então ele representava o nome de Deus, a nação de Israel. E aí no capítulo 3, um desses relatos, um desses registros, em que Deus chama a nação de Israel de seu povo, que seria o versículo de número 7, que faz parte da nossa reflexão nesta noite. Porém, antes desse versículo, de lê-lo, nós sabemos que, através da palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 15, o versículo de número 13, havia uma profecia de que esse povo, que era povo de Deus, se tornaria, viveria em escravidão pelo menos em torno de 400 anos a 430 anos no Egito. Mas havia uma promessa de Deus também que o libertaria. Então, este povo de Deus, escolhido por Deus, constituído por Deus, estava sofrendo humilhação, passando por todo tipo de sofrimento. Então, esse povo sabia que tinha uma aliança com Deus, eles então recorrem a Deus, eles clamam a Deus para que Deus tentasse sobre a situação em que eles estavam vivendo. E aí, no versículo de número 7, do capítulo de número 3 de Êxodo, tem o seguinte relato, após o clamor que esse povo fez. Diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isto é o registro de Êxodo 3, versículo 7. Quando a gente vê esse relato, Deus dizendo que viu, que ouviu, que conhece, não se limitou apenas nesse conhecimento de Deus, de ouvir, de conhecer, de saber e de dizer que, na verdade, estava vendo tudo o que estava acontecendo. É um Deus que age, um Deus que demonstra a sua ação. E aí, todos os leitores da Bíblia conhecem o relato da libertação do povo ali no Egito. Então, Deus, de fato, agiu em favor do seu povo. Porém, amados, o que eu quero chamar a atenção mais ainda nesta oportunidade é que o projeto principal de Deus, ou o maior projeto, não era a nação de Israel. Então, não era que Deus queria apenas a nação de Israel como um povo dele, um povo escolhido por ele. O projeto principal de Deus era constituir entre todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos. Ele queria constituir um povo para o seu nome. E esse povo seria constituído de todas essas nações a partir de uma conversão a Cristo Jesus, a compreensão de que o Messias veio e a aceitação e a confissão de que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador, o Senhor, transformaria esse povo em povo escolhido de Deus, juntamente com os judeus também, que assim crescem. Então, o projeto maior de Deus, e isto está escrito agora em Atos, no capítulo de número 15, versículo 14, que Deus visitou os gentios, que é considerado todos os demais povos, para constituir entre eles um povo para o seu nome. Então, o povo de Deus hoje, em toda a face da terra, ela é uma comunidade religiosa que confessa Jesus como Salvador e Senhor. E olha que eu estou dizendo uma comunidade religiosa e não estou dizendo uma comunidade de denominações, de títulos de igreja. É de gente que confessa Jesus como o Senhor da sua vida, as mais diferentes formas que nós temos em todo o mundo. E sobre esse versículo que eu citei de Atos 15, 14, tem um detalhe interessante, é que um expositor da Bíblia no século XVIII, um inglês, ele faz um comentário muito interessante, o nome dele era John Gill, e ele fez o seguinte comentário sobre
o que Deus espera desse povo constituído para o seu nome. Olha o interessante comentário que ele faz, porque ele diz que era um povo para o seu nome, isto é, para si mesmo. Um povo que seria de propriedade de Deus mesmo. Um povo que seria para a sua glória. E diz também um povo que invocasse o seu nome, que fosse chamado também por o seu nome, e que sustentasse o seu nome, e que desse apoio ao Evangelho e à causa e interesse do Evangelho, em que a causa e interesse maior é a salvação da humanidade. Então, amados, o que a gente percebe claramente que a partir de então, dessa realidade de que Deus queria constituir um povo para o seu nome a partir de Jesus Cristo, então todos que aceitaram esta verdade do Evangelho passam a ser povo de Deus. Todos que vierem aceitar também serão inclusos como povo de Deus. E claro que a única possibilidade só pode ser nessa confissão de que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor da vida. Então, mediante tudo isto, nós, como povo de Deus, nos lugares mais diferentes desse planeta, eu queria que a gente não se esquecesse de determinadas posições que nós temos que ter, determinadas situações. Primeiro, qualquer que seja a circunstância da nossa vida, eu não posso esquecer, você não pode esquecer, os que confessam a Jesus como Senhor não podem se esquecer de que nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Segundo, que nós deveremos viver, ter atitudes de relacionamentos, atitude o tempo todo de viver de tal forma que seja para a glória do Senhor. Terceiro, é que essas pessoas que são chamadas como povo de Deus, elas podem e devem invocar sempre o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância da vida. Quarto, é que todos nós devemos ter alegria. Ninguém precisa ter vergonha de se manifestar como um cristão, como alguém que é povo de Deus por causa da maravilhosa graça dele. E então nós devemos ser reconhecidos como povo de Deus. 5. Nós precisamos sustentar e representarmos dignamente o Senhor em todas as nossas ações, em todos os nossos comportamentos. E por último, a gente precisa sempre ter uma disposição de dar apoio ao Evangelho de Jesus Cristo, de trabalhar por essa causa, viver por esta causa. Diante desta palavra de reflexão do povo de Deus no Antigo Testamento e do povo de Deus agora, dos que, por intermédio de Jesus Cristo, se transformam em povo de Deus, nós não podemos esquecer que o Deus é o mesmo. E sempre será o mesmo. Ele sempre será um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que conhece, que ouve o clamor do seu povo. Diante desta palavra, eu não sei qual a situação em que você está passando no momento, mas eu queria te dizer, amado, não se esqueça de que Deus conhece o seu povo e Ele ouve a oração do seu povo. É lógico que nós sabemos que Deus nos ouve segundo a sua vontade. Essa limitação da graça de Deus, ela é favorável a todos nós. Então, o que cabe a cada um de nós é invocarmos o nome do Senhor, sabendo que o Deus que conhece, que vê e que ouve o clamor do seu povo, no tempo oportuno, Ele vai usar de bondade e misericórdia para a minha vida e para a sua vida. Então não pare de clamar ao Senhor. Não pare de invocar ao Senhor. Nós podemos fazer isso o tempo todo e devemos fazer. Porque fazendo assim, nós obedeceremos à palavra de Deus e sempre nós teremos a oportunidade de presenciarmos
a manifestação da maravilhosa graça de Deus, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. Eu queria nessa oportunidade orar por você, porque exatamente conforme eu disse, eu não sei o que se passa com a sua vida, com a sua família, mas eu queria invocar esse Deus que nos tem como seu povo, para que Ele possa continuar sustentando, te fortalecendo em todo o tempo. Que você também tenha essa liberdade para clamar, se dirigir a Deus em nome de Jesus, sempre se apresentando a Ele, estando consciente e agradecido, independente da resposta do Senhor. Vamos fazer isso? Senhor, nós te damos graças, porque nós somos povo do Senhor. Não temos mérito nenhum em sermos povo do Senhor, mas ainda assim nós somos por causa da sua maravilhosa graça. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo que habita em nossas vidas. E eu queria pedir a Deus em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nesta oportunidade e trazer paz aos corações aflitos, as pessoas que não conseguem dormir, que possam ter noites de sono tranquilos, pessoas que perderam a esperança, que possam ter a esperança exatamente pela consciência absoluta de que é povo do Senhor. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Que o Senhor continue derramando da sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um, a todos nós. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.